Gente, vocês que me veem aqui muito sisudo, muito carrancudo e quase não contando história engraçada, dessa vez eu quero contar uma história extremamente engraçada para vocês. Vamos lá? Eu não sou bom em contar história engraçada, mas essa história de fato é engraçada, né? Que envolveu a mim e envolveu ao meu amigo Luciano. Luciano é um amigo que eu tive lá no terceiro ano do segundo grau, do que hoje chamam de ensino médio, né? O Luciano, um cara um pouco mais velho que a gente, né? Gordo, como eu, que também era gordo, né? Mas ele um pouco mais gordo do que eu e ele muito forte, né? Muito forte. E usava um bigodinho. E aí o pessoal começou a chamar ele de Tio Maia, né? Gente, não fui eu que botei o apelido dele de Tio Maia, não, tá? Mas o pessoal começou a chamar ele de Tio Maia. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha esse amigo, Luciano, abração pra você, beijão pra você, tá? Eu tinha uma professora que dava uma matéria, eu não lembro o nome da matéria, mas eu sei que tinha alguma coisa a ver com geografia, mas tinha um outro nome. E se eu não me engano, o nome da professora era Eliana, né? Para resumir, a Eliana não gostava de mim, ela me detestava, né? Bom, então eu já falei das figuras chaves aqui, do Luciano, do Tim Maia, e falei da Eliana. É, eu tinha uma mania de quando eu via o Luciano, eu começava a cantar alguma música do Tim Maia. E pelo menos na época eu conseguia fazer a voz do Tim Maia muito parecida. Eu não sei se agora eu consigo, mas na época eu fazia. Então tinha uma propaganda que passava na época, né, sobre a Lubrax, né? A Lubrax, que era a empresa de óleos da Petrobras, né? Passava na televisão, aparecia o Tim Maia de frentista, né? E aí ele começava a cantar, né? Então vamos ver se eu ainda consigo fazer a voz do Tim Maia como eu fazia, né? Era mais ou menos assim. Ah, é só usar Lubrax pro carro melhorar. Pela montanha ou beira-mar, é a força verde amarela ajudando o Brasil a rodar. E o Luciano ficava tiririca comigo, que eu ficava imitando o Tim Maia pra ele, né? Aí outras vezes eu viro pra ele assim: me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? E aí ele tiririca da vida. E o Luciano era maior do que eu, o Luciano era mais forte do que eu. Ah, Luciano, que tempo bom, Luciano. Aí, numa sexta-feira, eu lembro que foi numa sexta-feira, a gente tinha aula de inglês primeiro e depois tinha aula dessa matéria aí com a professora Eliana, que me adorava para não dizer o contrário. E a prova de inglês a aula de inglês era a prova, né? E a aula de inglês era a prova e aí o professor Juvenal deixou a gente levar um dicionário de inglês, né, português, para poder fazer a prova. Então todo mundo foi com seu dicionário e tal. O Luciano estava lá com o dicionário dele, bem grande, bem pesado, né? E fizemos a prova, né? Todo mundo usou o dicionário e tal. Depois veio a aula da Eliana, né? E a aula da Eliana, gente, era muita bagunça, muita bagunça. A Eliana não tinha pulso firme, né? Então a gente zoava o tempo inteiro. Era um zoando o outro, né? Quando o pessoal ia fazer a apresentação de trabalho, né? Eu lembro do Ricardo Schaefer fazendo a apresentação lá da frente e o povo, todo mundo lá atrás fazendo assim, né? Todo mundo sincronizado, tipo fila indiana. Aí o Ricardo começou a rir. Quando o Solo foi fazer a apresentação, o Solo é outro colega, o próprio Luciano chegou na aula e ele, no meio da apresentação, professora, dá licença, foi lá na porta cumprimentar o Luciano. Ô, Luciano, tudo bem? A gente não era fácil, ninguém prestava ali. Aí, eu sei que depois da prova do Juvenal, da prova de inglês, veio a aula lá da Eliana, né? Não lembro o nome da matéria, como eu disse para vocês. Aí o Luciano tava lá na frente, o que aliás é estranho, porque ele costumava sentar no fundo, né? E eu, ao contrário, tava no fundo, né?
E aí eu comecei no meio da aula para ele, assim, eu comecei, eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Ele, cala a boca, moleque! Cala a boca, moleque! E eu continuei. Eu não te prometi nada. Aí ele pegou o dicionário dele, gente, você não acredita nisso. Ele pegou o dicionário dele, ele lá na frente da sala, ele jogou o dicionário na minha direção. Olha, ia vir no meu rosto direitinho, vinha em cheio, em cheio. Eu ia morrer se aquele dicionário parecia um tijolo acertasse em mim, né? Mas eu tive a presença de espírito de fazer assim com o rosto. Aí pegou de raspão e bateu na parede. Mas sabe aquelas paredes que são compensadas de madeira, né? No que bateu na parede, fez aquele esporro. Aí a professora viu que era perto de mim, olhou para mim. Luiz Felipe, senta aqui na frente. Luiz Felipe, senta aqui na frente. Aí eu fui, todo mundo me zoando, otário, otário, babaca, não sei o quê. Mamãezada, né? A gente usava muito mamãezada naquela época, né? Era o equivalente ao mimimi de hoje, né? Mamãezada, todo mundo me zoando. E. E. Aí eu fui sentar lá na frente. A professora mandou, vou fazer o quê, né? Não tinha como me rebelar. Daqui a pouco um grita pra mim assim: Gargamel! Porque meu apelido era Gargamel, tá, gente? Então, um dia eu vou contar essa história aqui do Gargamel. Gargamel! Aí eu viro pra ver o que queriam de mim. O cara pegou um desodorante, tacou o spray na minha cara. Aí meu olho começa a arder, né? As lágrimas descem. Aí o cara ainda vira. Ih, gente, o Gargamel tá chorando. O Gargamel tá chorando. Ai, mamãezada, mamãe, mamãe, mamãe. Ou seja, eu tomei um dicionário usado na cara, tomei esporro da professora que me mandou na frente, mandou pra frente, tomei desodorante na cara, chorei, ainda fui zoado porque eu tava chorando. Tudo porque eu fui imitar o Tim Maia. Pô, eu imito o Tim Maia tão bem, né? Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. É isso aí, Luciano. Meu amigo, bons momentos. Bons momentos são o nome de uma música do Tim Maia também, né? Bons momentos, eu vou te mandar isso aqui pelo WhatsApp, né? Pra você relembrar e a gente rir um pouco. Quem sabe um dia desse a gente não ri junto. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Feliz de ter contado uma história engraçada. Tomara que você ache engraçada também, né? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se tiver paciência, dê uma olhada na descrição desse vídeo também. Eu agradeço muito desde já.